E nesta terça-feira, o plenário do Senado começou a discutir a PEC do quinquênio. A proposta de autoria do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, poderá conceder um aumento salarial de 5% a cada 5 anos de serviço para integrantes do Judiciário e do Ministério Público. O benefício foi extinto em 2006. Segundo dados da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado, caso seja aprovada a proposta, a PEC do quinquênio pode provocar um impacto de quase 82 bilhões de reais aos cofres públicos até o fim de 2026. Adalberto Piotto, muito boa noite. Começamos com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paula. Piotto, essa proposta de emenda à Constituição, a PEC aí do quinquênio, se propõe então a turbinar salários de juízes e promotores com bônus de 5% a cada 5 anos de serviço. Em suma, esse é o resumo, né? O governo está um pouco desesperado, bastante, já tem aí uma articulação tentando conversar aí com o autor, inclusive da PEC, que é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, porque afinal de contas, se essa PEC avançar, claro que ela tem um trâmite ainda, precisa passar por várias reuniões ainda em plenário, né? São 5 ainda para começar a votação em primeiro turno pelos senadores, depois precisa passar também pela Câmara dos Deputados, mas fato é que isso vai onerar os cofres públicos. Tem alguns estudos falando em 40 bilhões, outros chegam até 82 bilhões de reais a mais aos cofres públicos, caso aí esse aumento seja aprovado. Boa noite, Paula, Augusto, Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. É aumento para quem não precisa de aumento se a gente olhar para a lógica que existe hoje no país. Não do setor privado, este obviamente ganha muito menos. E se ganha mais tem que fazer por onde? E obviamente que qualquer aumento que alguém tem no setor privado não impacta as contas públicas que são pagas por todos os brasileiros, sobretudo os do setor privado. Mas vamos lá. Tem 2 números que são muito impactantes aqui. No ano passado, ou nos primeiros 14 meses desse governo, a dívida nominal, a dívida bruta, teve um acréscimo de 1 trilhão e 77 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, isso é muito pior do que o governo Dilma Rousseff. O atual governo Lula conseguiu ser pior do que Dilma Rousseff em relação à responsabilidade fiscal. O teto do funcionalismo público, que é exatamente o salário de um ministro do Supremo, hoje está em R$ 44.008. R$ 44.008,52. Mais 5% seria a cada 5 anos. Vamos lá. A Justiça Federal hoje, para se ter uma ideia, é a que tem a maior média de salários do país. Passa de 17 mil, são quase 17.500, 17.434. Só para comparar com o executivo, por exemplo, para ficar obviamente só no setor público, é de 8 mil, praticamente a metade, né? Nós estamos falando de 8.786, dá em torno da metade. Por que essa gente deveria receber mais um quinquênio? Esse quinquênio não entra, por exemplo, na lei do teto constitucional. Ele passa a ser o que se chama de penduricalho. O penduricalho é o que faz muita gente, funcionário público, obviamente, ganhar 100 mil, 120 mil, 150 mil, muito acima dos 44 mil que são o teto hoje. Qual é a razão de aprovar mais 5%, mais um acréscimo? E outra, colocar isso como emenda constitucional, aumento de salário dentro da Constituição. Nenhuma lógica, porque obviamente que isso é uma questão conjuntural. Se o Estado está numa situação fiscal boa e, obviamente, ele vê razão, levando-se em conta para atrair pessoas competentes para o setor público, vou melhorar o ambiente de salários aqui, ou seja, o salário, os ganhos, tudo bem. Conjunturalmente, você vai lá e concede um aumento. Agora, colocar isso na Constituição como uma obrigação que, a cada 5 anos, os brasileiros, o conjunto dos brasileiros, vão conceder 5% de aumento para o funcionalismo público, no caso aqui da Justiça Federal, ou melhor, do Poder Judiciário como um todo, não faz sentido. Mas pior que não faz sentido, isso lesa o futuro dos brasileiros que terão que pagar essa conta, os de agora e os do futuro. Qual é a lógica de um país que não pensa em, digamos, solvência fiscal, ou seja, capacidade de honrar sua dívida, num país que só faz crescer essa dívida, que não pensa no futuro? Nenhuma chance de dar certo. Esse quinquênio vem no pior momento possível. Mas só para concluir, o exemplo vem do governo federal.
volta ao número de 1 trilhão. O governo federal não para de aumentar gasto. Que imagem isso passa para todos os outros setores públicos, o judiciário, o legislativo, ou, por exemplo, as prefeituras, os governos estaduais? A pior imagem. O governo Lula voltou a um modelo que deu errado no país e não faz muito tempo. Silvio Navarro, muito boa noite. Adalberto Piotto trouxe esse panorama econômico aí do país, que não é nada bom, e também chamou atenção para um bônus de 5% para uma classe, para uma categoria que talvez não precise nesse momento no país. E aí queria trazer mais um dado aqui, o gasto público, né, com o Poder Judiciário no Brasil é 1,6% do PIB. Só para a gente comparar, tem dados aqui que foram levantados pelo Tesouro Nacional, um comparativo com 53 países, a média é de 0,4% gasto público com o Poder Judiciário. No Brasil, 1,6% do PIB é consumido para Poder Judiciário e seus servidores. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida Ana, meu irmão Augusto, boa noite, Piotto, boa noite para você que nos acompanha. Piotto já fez uma ampla explanação aqui, trouxe números, trouxe todo o aspecto técnico e a conclusão é muito simples. Eu tenho certeza absoluta que quem está aí acompanhando o nosso programa, quem está aí do outro lado da tela já entendeu que se trata de mais benefícios para uma verdadeira casta do funcionalismo que já tem benefícios demais. E aqui é importante dizer que a proposta inicial previa esse benefício para integrantes do Judiciário e Ministério Público. E o relator, o senador Eduardo Gomes, do Tocantins, incluiu delegados de Polícia Federal, incluiu integrantes da Advocacia Geral da União, integrantes da Procuradoria, os procuradores nos estados e no Distrito Federal e integrantes dos Tribunais de Contas. Ou seja, ampliou ainda mais, repito, uma casta dentro do funcionalismo que já recebe dinheiro demais. Nós estamos falando em até 82 bilhões de reais para 2026, né? Projetado até 2026, quando o autor desta proposta vai embora do Congresso Nacional. Ele se chama Rodrigo Pacheco, ele é o atual presidente do Senado e presidente do Congresso. Ele vai embora no final deste mandato e vai deixar essa bomba fiscal, vai deixar isso como legado dele. Para isso ele tem tempo, né? Para ser autor de uma proposta que é custosa para nós pagadores de impostos, isso ele tem tempo de fazer. Esse tipo de proposta sai do gabinete dele. Agora, aquilo que a população espera que saia do gabinete dele, está lá já há alguns anos. Não preciso nem me alongar aqui, né, Paula?